Finalmente estamos chegando na reta final dessa luta pra alegria de muitos. Oi, eu sou o Tsuki, bem-vindos a mais um vídeo. Primeiramente eu queria dar minhas sinceras desculpas pela demora que eu tive pra postar o vídeo do novo capítulo. Aconteceram muitas coisas e eu acabei não conseguindo me concentrar direito no canal, tanto que não só vídeos estão atrasados, mas todo o resto. Mas agora eu tô de volta, espero que sim. Fazia muito tempo que Shumatsu não fazia capítulos quebrados como vimos esse mês, com o número do capítulo sendo 91.2. E isso acontece basicamente porque fizeram o mesmo capítulo, só que separado em duas partes. Não sei se isso se deriva só de um atraso ou se tem outros motivos, mas enfim. O capítulo desse mês, como todos os outros, tá sendo uma porradaria desenfreada, mas com um diferencial muito importante. Okita finalmente tá levando um couro. Exatamente, pros fãs do Okita que estão assistindo esse vídeo, melhor tomarem cuidado porque Susanoo finalmente tá tomando a frente na luta. Eu fico imaginando se realmente no final da luta Okita perde do nada assim e surpreende todo mundo. Seria uma coisa muito louca de se ver, seja ela boa ou ruim. Mas enfim, gurizada, eu não quero me alongar muito aqui no começo do vídeo. Já aproveita, curte esse vídeo e se inscreve no canal pra sempre saber de tudo do universo de Shumatsu no Valkyrie. E também já compartilha esse vídeo porque isso me ajuda demais. E agora que eu sei que você é brabo e já fez tudo isso, vamos embora pro vídeo. O nome do capítulo 91.2 ou capítulo 92 se chama Deus da Espada vs Demônio da Espada parte 2. E ele começa com a gente vendo os nossos queridos Jack e sua Volunde assistindo a luta da forma mais fofa possível. Os dois ficam bastante impressionados e preocupados com o golpe do Susanoo, dizendo que esse golpe é realmente impossível de se desviar, que não tem nenhuma abertura. Mas uma coisa interessante que acontece é que a Valkyria do Jack pergunta pra ele se ele conseguiria pensar em alguma maneira de contra-atacar esse golpe do Susanoo. E o Jack impressionantemente responde que sim, ele conseguiria. Jack explica pra sua Valkyria que se Susanoo se distancia, ele reúne energia e lança um ataque capaz de destruir uma cidade inteira. Mas se caso alguém tenta chegar perto, ele responde isso com um ataque mais compacto, sem movimentos de preparação. E ele diz que isso é literalmente um combo impenetrável. Mas ele também diz que talvez possa existir uma possibilidade mesmo assim. Jack fala que seria preciso quebrar o núcleo do Amano Magaeshi. E a Valkyrie se pergunta sobre de que núcleo que Jack tá falando. Tadinha dela, o Jack tá falando um monte de coisa e ela não tá entendendo nada. Jack começa a explicar pra sua Valkyrie sobre a mão do Susanoo. Ele fala que quando o Susanoo direciona sua mão direita ao oponente, ele consegue ver uma emoção de confiança e convicção do Susanoo. Ele diz que talvez aquela mão direita seja a chave, o elemento essencial para acertar o seu alvo. Após isso, ele fala que crê que seja necessário para ele mirar usando sua mão direita a fim de controlar aquele imenso poder dele. Jack continua dizendo que por isso, se fosse ele quem estivesse lutando contra Susanoo, ele tentaria destruir o núcleo daquela técnica, destruir a mão direita do Susanoo. E isso aparentemente faria com que Susanoo não pudesse mais usar essa habilidade. E Jack termina dizendo que de fato ele usaria todos os meios necessários para fazer isso. E depois dessa fala nós voltamos para ver de perto a luta do Okita. Okita diz olhando diretamente pro Susanoo que ele gostaria de acabar com tudo no próximo golpe. E Susanoo responde que sinceramente ele gostaria que essa luta durasse para sempre, que esse momento de felicidade que ele estava tendo atualmente durasse para sempre. Os dois se encaram com grandes sorrisos e assim como antes, o primeiro a se mover foi a criança demônio da batalha. Okita se aproxima com uma velocidade imensa, fazendo uma espécie de zigue-zague, e Ares fica impressionado com a velocidade do Okita. Hermes se pergunta se ele está tentando usar a velocidade para confundir a mira da mão direita do Susanoo e criar uma espécie de abertura. E Zeus responde a Hermes dizendo que caso seja realmente isso que Okita esteja planejando, isso só não passaria de uma estratégia imprudente. Zeus continua dizendo que enquanto Okita tenta achar uma abertura, ele apenas está dando tempo por Susanoo poder reunir poder, e ele fala que não tem como defletir o próximo Amano Magaeshi, e também diz que se Okita cometer algum erro, ele vai estar completamente acabado, e mostra justamente os olhos do Susanoo vidrados no Okita, mostra sua mão e no centro dela mostra mirando totalmente no Okita, e com essa mira cravada ele finalmente ataca, dizendo que é bem nesse ponto aqui. Susanoo acaba de atacar Okita, mas Okita consegue desviar pulando e passando por cima do seu ataque, e a Valkyria de Sasaki se impressiona com a imensa velocidade de Okita, falando que conseguiu desviar completamente usando apenas sua velocidade, mas inesperadamente Sasaki fala que isso na verdade não é nada bom. É dito que para escapar do ataque inicial do Deus da Espada, a criança demoníaca pulou pro céu inescapável. Susanoo olha pra cima apontando a palma da sua mão pra Okita em pleno ar, dizendo que ele quer dar uma morte linda em pleno ar pra ele. Susanoo grita pra Okita dizendo que tudo vai acabar e se decidir nesse exato momento, gritando sua habilidade de Amano Magaeshi Mugen, que ele já tinha usado anteriormente. E o momento de extrema tensão acontece na arena e pra quem tá assistindo, porque tanto os humanos quanto os deuses estavam acreditando que a batalha havia acabado naquele exato momento onde Susanoo usou seu golpe em um ponto onde Okita não podia fazer nada, mas acabou que o proclamado demônio da espada Okita nesse exato momento apenas deu um grande sorriso quase de orelha a orelha, talvez acreditando que ele finalmente iria morrer do melhor jeito possível, do jeito que ele queria
queria, ou talvez sorrindo porque ele sabe exatamente o que fazer para não ser pego pelo ataque do Suzano. Okita acaba atacando o Suzano em pleno ar de uma maneira que ninguém esperava, fazendo todos caírem à boca de surpresos, valquírias, humanos, antigos lutadores e até mesmo os deuses. Ele inesperadamente arremessa sua espada em direção ao pé do Suzano, fazendo ela cravar entre os dedos do deus, ocasionando ele a se desequilibrar. Afinal, o ponto de equilíbrio de um ser bípede como humanos e deuses são os pés, e isso eu tenho que dizer que foi realmente muito esperto do roteiro, viu? Mas mesmo que isso tenha sido uma ideia bem esperta, não impede que ele ainda execute seu golpe, e é isso que Suzano faz. Suzano consegue mirar ainda seu golpe no Okita, mas errando ele por 1 milésimo de segundo, cortando apenas uma parte do seu cachecol. Ares fica muito surpreso que Suzano errou seu golpe, e aparentemente até Suzano foi pego de surpresa, fazendo uma feição de totalmente surpreendido, enquanto Okita consegue finalmente tocar no chão. Okita agarra novamente sua espada que ainda estava fincada no pé do Suzano e faz um rápido movimento circular, assim cortando a metade do pé do Suzano fora. Isso foi uma coisa bem foda que eu realmente não estava esperando, afinal faz muito tempo que Shumatsu não arranca pedaço de ninguém nas lutas. Tesla não teve, Leônidas não teve, tá ligado? A última foi do Kim, se eu não me engano. O narrador fala que o salto imprudente ao céu que Okita fez era apenas uma isca do demônio da espada. Todos ainda continuam olhando impressionados, quase abismados com essa atitude inesperada, e naquele momento Okita Souji desafiou o deus da espada Suzano frente a frente, e isso deveria ter superado ele, mas olhando Okita avançando pra cima, Suzano apenas observa ele de volta, dizendo que Okita vai ter uma linda morte em pleno ar, parecendo que mesmo essa atitude do Okita não mudou o que o Suzano ia fazer com ele. Gritando, Suzano fala que foi exatamente essa frase que ele disse, e ao invés de mirar com sua mão em direção ao Okita, Suzano mira com seu próprio pé que o Okita acabou de cortar, e Okita só responde com um rosto bem impressionado. O narrador diz que essa é a postura projetada para contra-atacar o ataque inimigo a qualquer direção. Coincidentemente, Suzano tá nessa posição nesse exato momento, dito que são os 4 comportamentos cardeais chamado de Gyojuzaga. Suzano balança e arrasta sua espada no chão, realizando um segundo ataque para acertar o Okita em cheio, e o narrador diz que essa que é a essência do Iai. Iai é um bagulho que foi apresentado nos capítulos passados, se tá interessado vê os outros vídeos, beleza? Dizendo que Suzano nomeou essa técnica a partir das nuvens em 8 camadas que subiam ao céu, nuvens essas que pareciam na visão do Suzano que estavam alcançando o paraíso, e essa técnica ele chamou de Amano Magaeshi Yakuno, que é basicamente 8 nuvens em japonês. O golpe avança em Okita como se fosse um carro de Fórmula 1, bagulho muito rápido, algo com uma velocidade inimaginável e impossível de sequer reagir. Okita observa o ataque aparentemente sem nem saber o que fazer, e de longe nós só conseguimos ver uma grande onda de impacto avançando para cima aos céus, e Okita aparentemente recebendo esse impacto diretamente. Okita foi finalmente acertado com um dos golpes mais fortes do Suzano, recebendo ele totalmente em cheio em seu corpo sem conseguir sequer entender o que tá acontecendo. Suzano olha seu oponente e diz ao Okita que é uma pena, mas a vitória dessa luta é do próprio Suzano. Sim, pessoal, ele acabou de declarar a própria vitória na luta, e é com essa declaração e esse cliffhanger absurdo que esse capítulo termina. Gurizada, que capítulo foi esse? Eu tô bem dividido, pra falar a verdade. Eu sinceramente não tô odiando de toda a alma essa luta, que nem praticamente todo mundo que tá assistindo. Essa luta, na minha opinião, tá bem mediana. Ela tem uma coreografia e porradaria bem da hora, mas com 2 personagens bem mais ou menos. E esse capítulo, igual praticamente todo mundo que fez vídeo dele, eu não achei ruim não, tá? Eu gostei da solução que o Okita tentou realizar pro golpe do Suzano, mas achei a sacada do Suzano bem tirada do nada. Do nada o maluco cai numa posição específica sem o pé e bum, esse é o modo mais apelão dele, tá ligado? Não, né? Porra, eu não sou idiota, não é assim que tu desenvolve uma luta decente. Muito menos um contra-ataque. Eu achei isso, tipo, muito pai, assim, mas fazer o que, né? Não tem muito o que exigir dessa luta desde o início. Mas enfim, meus manos, mais uma vez, desculpa pelo atraso desse vídeo. Eu espero de coração que eu tenha conseguido recompensar vocês pela demora que esse vídeo teve, e também espero bastante que vocês tenham gostado desse vídeo, e espero ver vocês no próximo vídeo também. Obrigado por terem assistido ele até o final, e até o próximo vídeo, meus manos. Falou!